Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao canal para mais uma aula da nossa coleção Safari. E hoje trago para vocês mais uma receita da Miguxos, com a nossa girafinha e amigurumi. E apesar de ter vários detalhes, ela é bem simples e rápido de fazer. E eu vou ensinar para vocês cada detalhe da nossa girafinha. Eu já utilizei muito ela nos móveis de berços do tema Safari, mas também pode ser utilizado como brinquedo ou em peças de decoração como porta-maternidade. Cada parte do corpo é feita em crochê separadamente e depois costurada. Como de costume, todo o material está na descrição desse vídeo. Vamos para a nossa aula? A primeira parte que iremos tecer será a cabeça. Vamos utilizar então aqui um fio na cor amarela. E para dar início, faremos um anel mágico e dentro desse anel, 6 pontos baixos. Vou prender aqui o meu fio com um ponto. E agora sim, seguimos com 6 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel, apertar bem. E agora vamos então para a segunda carreira. Antes eu vou colocar aqui um fio para marcar o início da minha carreira. Esse vai ser o meu marcador de pontos. A segunda carreira será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior. Então, para cada ponto, 2 pontos baixos. E serão os meus aumentos. No total, teremos 12 pontos no final. E é só seguir fazendo 2 pontos baixos para cada um dos pontos. Vou prender aquele meu fio ali atrás, aquela sobrinha de fio, já para ficar arrematado e esse centro do nosso anel não se abrir. Agora já posso soltá-lo e vamos fazer aqui então o último aumento. Vamos então para a nossa terceira carreira, que será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 18 pontos no final. Eu vou fazendo aqui e já retorno com essa carreira pronta. Quinta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um e 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Sexta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A sétima carreira será de um aumento e 4 pontos baixos, repetindo 6 vezes. Um aumento, um, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de número 8 até a número 12 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo em cada ponto, totalizando 36 pontos
para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 5 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 12 e ficou neste formato. Agora vamos fazer as nossas primeiras diminuições. A carreira de número 13 será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Vamos pegar as 2 alcinhas da frente dos 2 pontos próximos e vamos arrematar com um ponto baixo. E agora seguimos com 4 pontos. Um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. E seguimos com uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. A carreira de número 14 será de uma diminuição e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. Agora vamos dar uma pausa nas carreiras para a colocação dos olhinhos. Eu já deixei meio marcadinho aqui. Nós vamos colocar ali o fio lá para trás. E aqui nessa parte que eu deixei para frente, nós vamos colocar os olhos de segurança de 7 milímetros. No meu caso, são de 7 milímetros. Para esse tamanho aqui do amigurumi, esse aqui seria o ideal. E nós vamos colocar entre as carreiras de número 9 e 10. Vamos contar ali a partir do anel mágico até a carreira de número 9. E entre a 9 e a 10, nós vamos inserir aqui o nosso olhinho. Vamos colocar aqui o olho. E agora nós vamos ter que deixar um espaço entre eles, que serão de 6 pontos entre os olhinhos. Então nós vamos contar aqui para a esquerda 6 pontos, esses 6 tem que ficar entre os olhinhos, então eu coloco mais um para o lado, porque ainda tem a bordinha ali do olho, né. Então, eu conto 7 pontos para o lado e daí eu insiro o meu olhinho. E depois de colocado, a distância entre eles será de 6 pontos. Ó, dessa forma. Agora, se a gente contar aqui os pontos que tem entre os 2 olhinhos, vão ter 6 pontinhos entre eles, certo? Agora eu vou colocar aqui as travinhas de segurança que estão faltando e já retorno. Já estou aqui com as travas de seguranças prontinha, então vamos dar continuidade às nossas carreiras. Vou marcar aqui, né, colocar o fio para marcar aqui o nosso início da carreira. E vamos então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Uma diminuição, 1 e 2 pontos baixos. E segue repetindo até o final da carreira. Uma diminuição e 2 pontos baixos, totalizando 18 pontos. Agora vamos fazer mais uma pausa, dessa vez para iniciarmos com o enchimento. Como já está ficando uma abertura pequena, já vou dar início aqui então com o enchimento, com a minha fibra de silicone. A gente vai enchendo e já vai moldando a peça. Colocando já primeiro bem no topo da cabeça, depois vai acrescentando mais. Acima da cabeça é um pouco mais pontuda, então temos que fazer aqui o formato certinho. E à medida que a gente for fechando, a gente vai acrescentando mais enchimento. E vamos então para a carreira de número 16, que será de uma diminuição e um ponto baixo,
repetindo até o final. Fiz aqui a diminuição e agora um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. E vamos continuar então aqui com o enchimento, porque a cabecinha aqui já está pronta, só falta o pescocinho dela. Então já vamos preencher o que falta aqui de enchimento. Lembrando de deixar ela acima da cabeça pontudinha e depois aqui mais para o rostinho dela é mais arredondadinho. Então tem que ir moldando a peça já conforme vai colocando o enchimento. Já estou finalizando aqui essa parte do enchimento, ó, já está ficando bem firme, e assim que estiver firme, é porque já tem o suficiente. As carreiras de número 17 até a número 19 serão parte do pescoço dela, então serão ponto sobre ponto apenas. Um ponto baixo para cada ponto, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e retorno com elas prontinhas. Cheguei aqui ao final da carreira de número 17 e agora é só finalizar com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio curto, não precisa ser um fio longo não, porque depois vai ter um fio longo na parte do corpinho para a gente fazer a costura. Então corto aqui o fio e só puxa ele. Deixa eu tirar aqui meu marcador. E agora falta só preencher o restante que estiver faltando aqui com o enchimento. Essa partezinha aqui do pescoço. E se já estiver faltando na cabecinha, já acrescenta um pouco mais. A cabeça então já está finalizada. Vamos então para a nossa próxima parte. Vamos agora tecer o focinho da nossa girafinha. E não vamos iniciar com anel mágico, a gente vai fazer agora 7 correntes. Vamos prender aqui o fio, dar uma laçada e subir agora 7 correntinhas. Eu já conto esse primeiro como sendo o meu primeiro ponto corrente. Este aqui então é o segundo, terceiro, quarta corrente, quinta, a sexta corrente e a sétima correntinha. Feita aqui a nossa correntinha, nós vamos então agora pular o primeiro pontinho, né, a primeira alcinha da corrente, e a partir do segundo, da segunda alça da corrente, nós vamos fazer 5 pontos baixos. Fiz aqui o meu primeiro, agora na próxima alcinha da corrente eu vou fazer o meu segundo ponto baixo, na próxima o meu terceiro ponto baixo, na próxima alcinha da corrente o meu quarto ponto baixo e na próxima alcinha da corrente o meu quinto ponto baixo. No último ponto nós vamos fazer 2 pontos baixos juntos. Fiz aqui o meu primeiro e agora nós temos que virar essa peça, então eu já puxo aquele fio lá para trás e faço o meu segundo ponto baixo junto aqui, nesse último pontinho, e já dou uma puxadinha ali no fio para ele fechar bem esse ponto, senão ele se abre. Agora na próxima alcinha da corrente, nós vamos iniciar, porque nós temos que fazer mais 5 pontos baixos, então aqui nós vamos iniciar com o primeiro ponto baixo. Eu já prendo ali atrás o fio para deixar arrematado. Então aqui vou fazer um ponto baixo, na próxima alcinha da corrente eu vou fazer o meu segundo ponto baixo. Vamos para a próxima alcinha da corrente fazer o terceiro ponto baixo, sempre prendendo ali o fio atrás. Agora, na próxima alcinha da corrente, eu vou fazer o quarto ponto baixo.
E agora a gente já pode deixar aquele fio solto lá atrás, já tá o suficiente ele preso. E agora vamos fazer aqui então o quinto e último ponto baixo dessa carreira. Então finalizamos essa carreira com 12 pontos. E vamos seguir então para a segunda carreira. Vamos colocar aqui o marcador de pontos e agora será um aumento no próximo ponto. Então são 2 pontos baixos juntos. E em seguida uma sequência de 5 pontos baixos. Um ponto baixo para cada ponto. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos novamente fazer um aumento no próximo ponto. 2 pontos baixos juntos agora. E mais uma sequência de 5 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e o último, 5 pontos baixos. Finalizamos então com 14 pontos. Vamos então para a nossa terceira carreira. Agora vamos fazer 2 aumentos nos 2 próximos pontos. Fiz aqui 2 pontos baixos juntos no primeiro ponto. Agora no segundo ponto também vou fazer 2 pontos baixos juntos. Em seguida, uma sequência de 5 pontos baixos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Novamente, vamos fazer 2 aumentos nos próximos 2 pontos. O meu primeiro aumento, 2 pontos baixos juntos, e agora no próximo, mais um aumento, 2 pontos baixos juntos. E novamente uma sequência de 5 pontos baixos. Um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 18 pontos. As carreiras de número 4 e 5 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos para cada uma das duas carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. A carreira de número 6 será de uma diminuição no início. Vamos pegar aqui as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar com ponto baixo. Agora uma sequência de 8 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 pontos baixos. Mais uma vez vamos fazer uma diminuição. Pegar as alcinhas da frente dos 2 próximos pontos e arrematar com ponto baixo. E em seguida, uma sequência de 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 pontos baixos. Finalizamos então essa carreira com 16 pontos. Ficou neste formato. Vou tirar aqui então o meu fio marcador e vamos finalizar aqui essa carreira com um ponto baixíssimo. E vamos deixar um fio longo para a costura. Vou cortar aqui então o meu fio. E puxar aqui. Então está prontinho aqui então a parte do focinho. E temos que costurar na cabecinha. Vamos então para a costura aqui da parte do focinho.
na cabecinha, vamos posicionar aqui da forma que a gente quer que fique. A posição aqui na parte de cima é nessa linha aqui entre os olhos. O fio, eu sempre inicio a costura na parte de baixo. E a gente vai colocar aqui a partir da 7ª carreira do final do pescoço para cima, mais ou menos, é onde a gente vai iniciar aqui a costura. Você vê onde fica aí melhor para você. Só tem que ficar aqui a costura entre os olhos e ficar alinhado aqui com os olhos, nas laterais. E aí é só seguir costurando, passando o fio entre os pontos da última carreira ali do focinho e entre os pontos da cabecinha. Uma costura bem simples. Ó, só passar aqui o fio entre os pontos e subindo nesta linha aqui dos olhos, abaixo dos olhos. Aqui a gente já vai subindo para chegar na linha entre os olhinhos. Só cuidar o alinhamento, então, da costura e seguir contornando aqui todo o focinho. Aqui já tô na linha, ó, bem na linha entre os olhos, então é só seguir costurando. E fazer igual do outro lado. Já cheguei aqui nessa parte da lateral aqui do segundo olhinho, e estou descendo aqui alinhado abaixo do olho, como eu fiz ali no outro lado. E quando chegar ali na carreira onde a gente iniciou, a gente já vai seguindo ela para poder fechar. Antes de fechar, a gente tem que cuidar para colocar aqui o enchimento, né, não pode fechar sem. Então aqui já dá para a gente ir colocando o enchimento. Encher até que fique bem firme essa parte aqui também. Cuidar para não ficar muito cheio, para que não abra os pontos, né. Às vezes acontece de a gente encher muito e os pontos se abrirem. E agora é só seguir aqui, fechando com a costura até o final. E quando chegar no último pontinho, aí nós temos que só dar um nozinho para prender bem ali o fio. Tá faltando aqui ainda um pontinho. E agora sim a gente passa o fio aqui por cima da agulha para dar o nó. Feito isso, a gente insere a agulha por dentro da cabecinha. E é só cortar o fio. Agora é só dar uma ajeitadinha com a própria agulha aqui por dentro no enchimento, para deixar ele bem alinhadinho. E está prontinha então aqui a nossa cabecinha. Vamos fazer então aqui os chifres. Eu vou fazer somente um com vocês, então se puder marcar aí para você, anote o tempo do vídeo para voltar depois. Vamos iniciar com a cor marrom, fazendo um anel mágico e dentro desse anel 5 pontos baixos. 1,
2, 3, 4 e 5 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. Vamos para a segunda carreira, que será somente de aumentos. Serão 2 pontos baixos para cada ponto da carreira anterior, totalizando 10 pontos no final. 2 pontos baixos para cada ponto. Como nós tínhamos 5 pontos no nosso anel, nós vamos encerrar então essa carreira com 10 pontos, com o dobro, né? Vou prender ali o fio lá de trás, que eu acabei esquecendo, para que não se abra esse anel, só para arrematar. Vamos então para a nossa terceira carreira, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto e retorno com ela pronta. A quarta carreira será um pouquinho diferente. Vamos fazer uma diminuição e um ponto baixo, repetindo 3 vezes. E uma diminuição e um ponto baixo. Vamos então para a nossa segunda diminuição. E um ponto baixo. Vamos repetir mais uma vez, uma diminuição. E um ponto baixo. E ainda restou somente um ponto, que nós vamos fazer um ponto baixo. Finalizando então essa carreira com 7 pontos. Mas nós não vamos encerrar aqui esse último ponto, porque nós vamos alterar a cor. Vamos voltar então aqui para a cor amarela, mesma do corpinho, da cabecinha, e vamos fazer aqui a mudança de cor. Vou arrematar esse último ponto já com a cor amarela. E agora é só dar um nozinho aqui, um nó duplo, aqui atrás, para prender esse fio. Vamos então para a carreira de número 5, que será de ponto sobre ponto. As carreiras de número 5 até a número 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos. Então eu vou fazendo aqui essas 4 carreiras e retorno com elas prontas. Finalizei aqui a carreira de número 8 e agora nós vamos finalizar essa peça com um ponto baixíssimo. E deixar um fio longo aqui para a costura depois. Vou tirar aqui meu fio marcador e agora sim cortar aqui, deixando o fio longo. Vamos puxar aqui então o fio e agora está faltando colocar enchimento. Nos chifrezinhos eu costumo colocar o enchimento somente na parte marrom ali aqui ó, só nessa parte aqui do chifre. Mas parece umas anteninhas, né? Vamos colocar o enchimento até que essa parte marrom aqui fique redondinha. Aí já é o suficiente. Prontinho, ficou neste formato então, tá certinho, aqui não tem enchimento nessa outra parte. E agora é só você voltar aqui no início dessa aula e fazer outra peça igual. Já estou aqui com os 2 prontinhos, agora só vamos deixar reservado para depois.
Vamos tecer então agora as orelhinhas da nossa girafinha. Eu vou fazer também somente uma com vocês, então se puder anotar aqui o tempo do vídeo para voltar depois, fica melhor. Vamos iniciar então com um anel mágico e dentro desse anel somente 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Vamos fechar então o nosso anel. A segunda carreira será somente de aumentos. Deixa eu colocar aqui o marcador. Então, para cada ponto da carreira anterior, vamos fazer 2 pontos baixos. Como tínhamos 4 pontos baixos apenas no anel, vamos finalizar então essa carreira com 8 pontos, com o dobro. Então, serão 2 pontos baixos para cada um dos 4 pontos da carreira anterior. Por serem somente alguns pontinhos no anel, quanto menos, mais difícil fica aqui para pegar os pontos, fica mais apertadinho. Então tem que cuidar para pegar bem certinho aqui os pontos. Vou para o último aumento. E agora é só ajeitar. A terceira carreira será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 8 pontos no final. Eu vou fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto e já retorno com ela pronta. A quarta carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 4 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Quinta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final, totalizando 16 pontos. Lembrando que agora são somente 4 repetições. A sexta carreira será somente de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 16 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com a carreira pronta. A sétima carreira será de uma diminuição e 2 pontos baixos, repetindo 4 vezes. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 12 pontos. Oitava carreira será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição, um ponto baixo. E segue repetindo uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 8 pontos. Chegamos então aqui no final da peça e aí nós vamos finalizar com um ponto baixíssimo e deixar aqui também um fio longo para a costura. Vou puxar aqui meu fio e está pronta a orelhinha. Agora é só voltar aqui nessa parte da aula e fazer a outra. Já estou aqui com as 2 orelhinhas prontas, então vamos para a costura na cabecinha. Vamos iniciar a costura com a costura do chifre da nossa girafinha, que a gente já tinha feito antes e estava reservado, né. Então nós vamos posicionar aqui dessa forma. Cuide para colocar aqui a troca de cor para trás, para que não fique aparecendo na frente.
E aí a gente posiciona aqui onde a gente quer que fique. Vou deixar aqui 2 carreiras após o anel mágico, entre a segunda e a terceira, vai ser o meu limite ali para costurar então esse chifre. Vou começar aqui por trás, até chegar ali então nesta carreira, ficando alinhado aqui com o nosso anel. Ó, agora eu vou aqui até a segunda carreira, né, entre a segunda e a terceira carreira do anel, e aí eu sigo aqui nessa linha com a costura. E aí é só seguir costurando, contornando aqui a peça, até chegar no ponto onde a gente iniciou. Sempre cuidando o alinhamento. Descer mais ou menos umas 2 carreiras pra lateral aqui, e seguir costurando até chegar no ponto inicial. É uma costura simples, só ir passando a agulha nos pontos da parte aqui do chifre e da cabecinha, não tem mistério, né. E quando a gente chegar aqui, ó, no final, a gente vai dar um nozinho para prender esse fio. No último ponto, ó, eu passo o fio aqui por cima da agulha, e agora é só esconder esse fio. Ficou assim. Já costurei aqui os 2 chifres, já ficaram certinhos e alinhados ali, ó, mais ou menos alinhados com os olhos, né. E agora temos que costurar também as orelhinhas. Mas antes de costurar na cabecinha, a gente vai dobrar aqui essa parte de baixo aqui da orelha e dar uns pontinhos aqui, ó, passando a agulha dos 2 lados aqui, prendendo, para que ele fique nesse formato, assim, mais juntinho. Então vamos dar uns pontinhos aqui costurando, só para deixar ela já prontinha para quando a gente for costurar na cabeça. Ó, agora já estou dando um nozinho aqui para não se soltar. E aí ela fica assim, ó, dobradinha na ponta com esse formato. E agora sim a gente pode já posicionar aqui na cabecinha e fazer a costura. Alinhar ali com o chifre ali em cima, né, ficar na mesma linha. E posicionar aqui nesta carreira aqui da linha acima do olho, para poder fazer o início aqui da costura, daí a gente deixa bem alinhadinho. A costura também de forma simples, passa o fio na cabecinha e nos pontos aqui da última carreira da orelhinha. Pegando aí da forma que você conseguir aí, porque ela já está dobradinha e costurada, né, então é só seguir fazendo uma costura, prendendo ali a orelhinha. E quando ela estiver já bem firme,
Aí nós também vamos fazer um pontinho com um nó, para prender esse fio aqui. Ó, passo aqui na agulha, prendeu ali. E aí sim, está prontinha, é só esconder também esse fio e fazer a outra orelhinha do outro lado da mesma forma. Já estou aqui com as 2 orelhinhas já bem posicionadas, já está prontinha a cabecinha, só faltando agora o detalhe aqui do focinho. E agora nós vamos fazer com um fio marrom, o mesmo que a gente fez ali, a parte ali dos chifres, a gente vai usar o mesmo fio para fazer essa parte aqui do focinho. A gente insere a agulha ali embaixo, saindo aqui acima da segunda carreira, mais ou menos. Bem no cantinho, a gente sai com a agulha ali. E agora a gente posiciona meio que na diagonal dessa carreira aqui, que foi as das correntes. A gente vai inserir ali no cantinho, posicionando na diagonal. Dessa forma. Saindo já direto do outro lado, na mesma posição, na parte de cima ali. E agora é só fazer aqui o mesmo formato, na diagonal também. E inserir a agulha saindo lá onde a gente inseriu a agulha no início. Dessa forma. Certinho. Agora é só ajeitar aqui com a própria agulha, para que fique direitinho. E aí é só a gente dar um nozinho duplo ali naqueles fios e esconder eles. Agora é só dar o nó. A cabeça já está finalizada, vamos seguir então com a produção do corpinho. Vamos iniciar também com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Vou prender então aqui meu fio e seguir com os pontos baixos dentro do anel. Vamos fechar o nosso anel então. A segunda carreira será somente de aumentos. Um aumento para cada um dos pontos da carreira anterior. Então, são 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos no final. Eu vou fazendo aqui então essa carreira de aumentos e já retorno com ela pronta. Só lembrar de prender ali o nosso fio ali atrás, para já ficar arrematado e não se soltar, para não abrir o anel. Então eu vou fazendo aqui e já retorno. A terceira carreira será de um aumento e um ponto baixo, repetindo 6 vezes. Um aumento e um ponto baixo. E segue repetindo um aumento e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 18 pontos. A quarta carreira será de um aumento e 2 pontos baixos, repetindo até o final. Um aumento, um, 2 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A quinta carreira será de um aumento e 3 pontos baixos, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo um aumento e 3 pontos baixos até o final, totalizando 30 pontos. Sexta carreira será de um aumento e 4 pontos baixos. Um aumento, um, 2, 3
e 4 pontos baixos. E segue repetindo, um aumento e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 36 pontos. As carreiras de números 7 e 8 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 36 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei então aqui no final da oitava carreira e está ganhando já um formato. Vamos então para a carreira de número 9, que será de uma diminuição e 4 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 4 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 30 pontos. As carreiras de número 10 e 11 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 30 pontos para cada uma das duas carreiras. Eu vou fazendo aqui e já retorno com elas prontas. A carreira de número 12 será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 3 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 24 pontos. A carreira de número 13 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 24 pontos no final. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Carreira de número 14 será de uma diminuição e 2 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 pontos baixos. E segue repetindo, uma diminuição e 2 pontos baixos até o final da carreira, totalizando 18 pontos. Vamos fazer uma pausa aqui para colocarmos enchimento. Antes que comece a fechar muito aqui a abertura, já vamos acrescentar aqui enchimento, para facilitar depois. Conforme a gente for fechando, daí a gente coloca mais depois. Lembrando de sempre ir moldando já a peça. Vamos então para a carreira de número 15, que será de uma diminuição e um ponto baixo, repetindo até o final. Uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo, uma diminuição e um ponto baixo, até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 16 até a número 18 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Cheguei então aqui no final da carreira número 18 e nós vamos finalizar então aqui com um ponto baixíssimo. E agora vamos deixar aqui um fio longo para a costura. Esta parte então aqui do corpinho já está pronta e aqui, ó, já ficou a parte do pescocinho também. Então agora nós vamos preencher aqui o que está faltando de enchimento. Vamos encher até a parte do pescoço. Lembrando de já ir moldando a peça conforme for colocando o enchimento. Já estou então aqui com as duas partes para a gente fazer aqui a costura do pescocinho da nossa girafinha. E nós vamos posicionar dessa forma, com a costura iniciando na parte de trás dela. Vamos iniciar aqui bem nessa parte aqui do último ponto,
da parte da cabecinha, e esse fio que ficou ali de sobra, nós vamos puxar ele lá para o outro lado. E aí a costura também é de forma bem simples. Vamos passar aqui a agulha nos últimos pontos aqui da parte da cabecinha, pegando também aqui os pontos da última carreira do corpinho, emendando aqui então o pescoço. Os pontos são a mesma quantidade de pontos, tanto para a cabeça quanto para o corpinho, então é só ir passando para cada ponto de ambas as partes, passando a agulha com o fio. Uma costura bem simples, só tomar cuidado para pegar bem certinho os pontinhos, que eles vão ficar bem invisíveis ali, quase que imperceptíveis a nossa costura. Antes de finalizar aqui, nós vamos encher essa parte aqui do pescoço. Temos que colocar enchimentos aqui até que fique firme, para que o pescoço não fique, né, caindo. Vamos então acrescentar aqui um pouquinho mais da parte de cima, até completar, e depois para a parte de baixo. Agora, acrescento aqui também na parte de baixo, e por último a gente coloca bem no meio aqui, a gente tenta ajustar aqui o enchimento por dentro, para que não fique aqui, essa parte aqui não fique oca, né. Vou fazer mais um pontinho e ver como vai ficar. Vou acrescentar mais um pouco de enchimento aqui bem no meio, entre as duas partes, na junção delas, para deixar bem firme. E agora sim a gente pode finalizar aqui a costura. Quando chegar aqui no último ponto, vamos dar aquele nozinho. E o outro fio da parte da cabecinha eu já inseri lá dentro do pescocinho. E agora, eu vou dar mais um nó aqui para reforçar e esconder esse fio. Agora vamos tecer então os braços da nossa girafa. Eu vou fazer também somente uma aqui com vocês, então pode anotar aqui o tempo do vídeo para voltar depois. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. Ah, e vamos iniciar também com a cor marrom. Vamos fechar o nosso anel. E agora vamos então para a segunda carreira, que será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, já prendendo o fio ali do anel mágico que ficou sobrando, para deixar arrematado. Então vamos fazer 2 pontos baixos para cada ponto, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno. A terceira e a quarta carreira serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos em cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas duas carreiras e retorno com elas prontas. E antes de encerrarmos aqui o último ponto da quarta carreira, nós vamos fazer a alteração de cor já. Vamos arrematar aqui o último ponto com a cor amarela. Então, eu laço o fio e arremato aqui o ponto baixo, e agora é só dar o nozinho duplo. Seguimos então aqui com a quinta carreira, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Já vamos fazendo aqui os pontos, prendendo ali
os 2 fios ali da troca de cor para deixar arrematado, só nos primeiros pontinhos. Então eu vou fazendo aqui essa carreira de ponto sobre ponto e já retorno com ela pronta. Carreira de número 6 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos. Eu vou fazendo aqui e já retorno com ela pronta. A carreira de número 7 será de uma diminuição e 4 pontos baixos, repetindo 2 vezes. Uma diminuição, 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. E segue repetindo. Uma diminuição e 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. As carreiras de número 8 até a número 10 serão de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 10 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 10 e agora nós vamos colocar enchimento. Acrescentar primeiro na ponta da mãozinha ali da nossa girafinha, colocar ali bem na pontinha primeiro, para deixar bem redondinho, e depois acrescentar um pouco no braço. E vamos então aqui para a carreira de número 11, que será de uma diminuição e 3 pontos baixos. Uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. Mais uma vez, uma diminuição, 1, 2 e 3 pontos baixos. A carreira de número 12 será de ponto sobre ponto, um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 8 pontos no final. Eu vou fazendo aqui e já retorno. Finalizei então aqui. E agora vamos tirar aqui o nosso marcador de pontos e vamos fechar então o nosso bracinho. Vamos fechar pegando os 2 pontos da frente e de trás, a gente fecha dessa forma, e pega os pontos aqui da frente e os de trás, arrematando com pontos baixos. Só seguir aqui fazendo ponto baixo até finalizar. Mais um aqui, ficou sozinho, prontinho. Agora é só deixar aqui um fio longo para a costura depois. E o nosso bracinho está prontinho. Agora você volte aqui no início dessa parte da aula e faça o outro. Já estou aqui com os 2 braços prontinhos, vamos deixar aqui então reservado para depois. A próxima parte então agora será as pernas da nossa girafa. Eu vou fazer também somente uma com vocês. Vamos iniciar com o anel mágico e dentro desse anel 6 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vamos fechar então o anel e seguir para a segunda carreira.
A próxima carreira será somente de aumentos. 2 pontos baixos para cada um dos pontos da carreira anterior, totalizando 12 pontos. Já seguro ali o meu fio lá de trás e arremato junto. E é só seguir então fazendo 2 pontos baixos para cada ponto. Eu vou fazendo aqui e retorno com ela pronta. Carreira de número 3 será de um aumento e um ponto baixo, repetindo até o final da carreira. Um aumento, um ponto baixo. E segue repetindo. Um aumento e um ponto baixo até o final, totalizando 18 pontos. A quarta carreira nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vamos pegar somente as alcinhas de trás dos pontos e fazer um ponto baixo para cada ponto, sempre pegando as alças de trás somente de cada ponto. Então, aqui é só seguir com um ponto baixo em cada ponto até o final da carreira, totalizando 18 pontos, sempre pegando nas alças de trás. E ficou dessa forma, ó, quando a gente pega somente as alcinhas de trás dos pontos, dá esse efeito aqui. Vamos então para a próxima carreira de número 5, que será de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 18 pontos. Eu vou fazendo aqui essa carreira e retorno com ela pronta. Vamos então agora, no último ponto aqui, fazer a nossa alteração de cor. Vamos alterar então para a cor amarela. Vamos arrematar aqui o último ponto já com a nova cor. E fazer aqui o nozinho duplo atrás. A sexta carreira será de uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira. Já vamos pegando ali aqueles fios da troca de cor ali atrás para deixar arrematado. Então, é uma diminuição e um ponto baixo. E segue repetindo. Uma diminuição e um ponto baixo até o final da carreira, totalizando 12 pontos. As carreiras de número 7 até a número 9 serão de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos pontos, totalizando 12 pontos para cada uma das carreiras. Eu vou fazendo aqui essas 3 carreiras e já retorno com elas prontas. Finalizei então aqui a carreira de número 9 e agora, para encerrar, nós vamos fazer um ponto baixíssimo e deixar aqui um fio longo para a costura. Vou puxar aqui o nosso fio e tirar aqui o nosso marcador. Está faltando então agora só colocar aqui o enchimento, né? Vamos colocar o enchimento já moldando o pezinho aqui da nossa girafa. Primeiro nós colocamos na parte marrom, moldando ele ali até ficar bem redondinha, bem bonitinha. E depois a gente coloca um pouquinho na perninha. E aqui está então prontinha a perninha, agora você volte aqui no início dessa parte da aula e faça a outra perna. Já estou com as 2 perninhas prontinhas e vamos deixar aqui então separadinho para depois costurar tudo junto. Agora nós vamos fazer as manchas que vão atrás da nossa girafa. É bem simples, é somente um anel mágico com 6 pontos baixos. Então eu vou fazer somente uma aqui com vocês, pode ser feita de 3 a 4 manchinhas, você que decide. Eu vou fazer 4. Aqui é só fazer o anel mágico e colocar 6 pontos baixos dentro dele. Então a gente fecha o anel e finaliza aqui com um ponto baixíssimo. Agora é só deixar aqui um fio longo para costurar depois.
E agora você faça aí quantas manchinhas achar necessário. Eu vou fazer as minhas aqui e já retorno. Está faltando agora para encerrarmos a nossa girafinha somente o rabo. Vamos fazer aqui com o fio da cor amarela um anel mágico e vamos deixar no início um fio longo. Então a gente já deixa um fio longo ali, que nós vamos usar depois para a costura. E agora no anel mágico a gente faz somente 4 pontos baixos. Mais um pontinho. E aqui então temos um anel. Vou fechar aqui puxando o meu fio. Temos um anel aqui com 4 pontos baixos. O fio a gente vai mudar aqui o sentido, trazendo ele aqui para frente, não deixando lá para trás. E agora a gente vai fazer uma carreira de ponto sobre ponto. Um ponto baixo para cada um dos 4 pontos da carreira anterior. Como são apenas 4 pontos, fica um pouquinho difícil de pegar esses pontos. Eu nem precisaria colocar aqui o marcador, eu só vou colocar para vocês conseguirem visualizar aqui os pontos certinho, onde inicia. Então agora é só seguir fazendo pontos baixos. Eu vou fazer aqui esta carreira aqui junto com vocês, e mais a outra, só para verem como vai ficando o formato. Mas é para fazer aqui até a 5ª carreira de ponto sobre ponto. Ó, já tem que ir ajeitando, porque senão ela vira do avesso aqui a peça. Então vamos cada ponto que a gente faz aqui nessa primeira carreira já tem que ir ajeitando. É simples, mas é um pouquinho difícil de fazer só porque são poucos pontos no anel mágico. Vou fazer mais uma carreirinha aqui com vocês. Ó, 1, 2, 3 e 4. Fazer até a 5ª carreira. Finalizei então aqui a 5ª carreira e agora nós vamos fazer uma alteração de cor. Vou desmanchar aqui o final aqui do pontinho, do último ponto, para alterar a minha cor para marrom. Vou então arrematar aqui com o meu fio marrom e dar 2 nozinhos aqui atrás. E cortar o fio. Agora nós vamos fazer um ponto baixíssimo no próximo ponto, já arrematando os fios que ficaram ali atrás, deixando eles já dentro dos pontos ali, puxando ali o fiozinho, né. E agora a gente faz aqui então um ponto baixíssimo e sobe 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No mesmo pontinho, a gente vai voltar e fazer outro ponto baixíssimo. Sempre arrematando aqueles fios que ficaram ali atrás, até prender bem. Vamos seguir agora então com mais 8 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, opa, escapou aqui, 7, 8. Vamos agora no próximo pontinho fazer um ponto baixíssimo. E seguimos então repetindo até o final agora. Vamos fazer mais 8 correntinhas. Volto no mesmo ponto e faço um ponto baixíssimo.
Vai ficando assim, ó, nesse formato aqui. Vou aproveitar que já ficou aqui arrematado esse fio amarelo e vou cortar essa ponta que ficou aqui, para não ficar aparecendo depois. Pronto. Agora nós vamos subir novamente 8 correntinhas. E no próximo ponto, nós vamos fazer um ponto baixíssimo. Subo novamente 8 correntinhas. E no mesmo ponto, um ponto baixíssimo. Mais uma vez, subo 8 correntinhas. E agora no próximo ponto, um ponto baixíssimo. Vou subir novamente 8 correntinhas. E no mesmo ponto, vou fazer um ponto baixíssimo. Ajeitar ali. E aqui foi então o nosso último ponto. E agora é só cortar aqui o fio. Ó, ficou desse jeito, bem certinho. Pegamos todos os pontos ali amarelo. E agora nós vamos cortar o fio, não precisa ser muito comprido. Eu já pego aqui e passo por dentro aqui para dar um nozinho. E agora nós só vamos esconder esse fio por dentro. Com a própria agulha aqui, a gente esconde esse fio. Certinho. Vou cortar então esse fio marrom. E só esconder ali a pontinha dele. E está prontinho então aqui o nosso rabinho. Esse fio que ficou longo, ele vai servir para costura depois. E vamos agora para as costuras finais da nossa girafinha, iniciando então com o bracinho, que vamos posicionar aqui na carreira antes de iniciar as carreiras do pescocinho. E vamos posicionar ela que fique alinhado aqui com a orelhinha. Uma costura bem simples, em linha reta, onde a gente insere a agulha aqui entre os pontos do corpinho e em seguida entre os pontos da última carreira do bracinho, dessa forma. E é só seguir costurando, cuidando sempre para que fique alinhado com as orelhinhas e que não passe muito para trás, que não fique muito para trás aqui o nosso bracinho. Então, se precisar, você pode utilizar o mesmo ponto do corpinho para inserir a agulha mais de uma vez, para que ele não vá muito para trás. Ó, já está alinhado ali com a orelhinha, então eu não posso ir muito para trás. Então eu utilizo o mesmo pontinho do corpo quando eu for inserir a minha agulha. Ó, aqui já tá certinho. Então eu vou utilizar aqui o mesmo pontinho do corpo para fazer esse ponto, para que ele não fique puxando o bracinho muito para trás. E quando a gente finalizar aqui a costura, é só dar um nozinho, passar aqui o fio por cima da agulha, dando um nó.
ficou certinho. Tá bem posicionado e agora então é só esconder esse fio. Ó, bem alinhadinho, a costura não ficou aparecendo. Então vamos só esconder o fio e cortar. Já estou aqui com meus 2 bracinhos prontinhos, costurei da mesma forma do que o anterior. E agora vamos para a costura então das perninhas. Vamos posicionar aqui a perninha, para que fique assim, desse jeitinho, como se estivesse sentadinha. Então a gente posiciona, coloca ela sentadinha para ver como vai ficar, já para alinhar ali certinho, para só então começar a costura. Cuidar ali para a alteração de cor não ficar aparente ali para a parte de cima, vamos colocar ali a diferença de cor para baixo, da troca de cor, né. E agora sim, eu inicio aqui por baixo a minha costura. Já cheguei aqui mais para cima, e é só ir costurando, contornando aqui a perninha. Pegando os pontos da perninha e os pontos do corpinho, de uma forma bem simples. Cheguei então aqui no final da costura, no meu último ponto. E antes de finalizar, eu só gosto de dar uma confirmada se ficou certinho, ó. Ela tá bem certinha, senta direitinho. Então agora é só a gente dar aquele nozinho, esconder o fio e cortar. E fazer o mesmo para a outra perna. Já estou aqui com as 2 perninhas prontinhas. E vamos agora então para a costura do nosso rabinho aqui da girafa. Para isso nós vamos colocar ela sentadinha, e assim poderemos ver qual a melhor posição para o rabinho. E só então iniciamos a nossa costura. Lembrando de deixar centralizado com o corpinho, né, aqui atrás, bem no centro do corpinho. Já marcamos então a posição, ó, aqui tá alinhado já no centro do corpinho. Então nós vamos passar o fio no corpinho e depois aqui, ó, a gente pega essas alcinhas aqui dos pontos lá do anel mágico e a gente passa aqui a agulha por entre esses pontos. E depois é só seguir contornando ali os pontos do rabinho, cuidando sempre para pegar aqui todos os 4 pontinhos. Pegando somente as alcinhas ali, que ficam aparentes. E aí é só seguir costurando, até chegar no final ali onde a gente iniciou a costura. E quando chegarmos aqui no final, a gente vai fazer a mesma coisa, vamos pegar e fazer um nozinho para prender aqui o fio. E agora é só esconder o fio e cortar. E para finalizarmos a nossa girafa, estão faltando somente as manchinhas dela, né. Lembram que a gente fez 4? Agora nós vamos posicionar onde a gente quer que fiquem as manchas e vamos costurar elas. Antes de iniciar a costura, nós vamos cortar aqui esse fio, esse aqui do anel mágico que ficou a sobrinha. Só que nós não vamos cortar muito rente, porque senão desmancha o nosso anel. Então a gente vai deixar uma pontinha ali, do tamanho que a gente possa esconder atrás da pecinha. E agora sim, ó, a gente deixa ali atrás e vamos posicionar onde a gente quer que fique a mancha e vamos iniciar a nossa costura. Vamos passar aqui o fio no ponto do corpinho e em seguida entre os pontos aqui da nossa manchinha.
dessa forma. Agora a gente pula para o próximo ponto e passa novamente a agulha ali entre os pontos do corpinho. Agora nós vamos voltar naquele pontinho que a gente saiu, inserindo a agulha nele novamente. E pula para o próximo pontinho, já pegando o ponto do corpinho. E é só seguir esse movimento de vai e vem aqui entre os pontos. Voltando no último ponto, que a gente já saiu, e pulando ali no próximo pontinho para pegar os pontos ali junto com o ponto do corpinho. Bem simples de fazer. Só ir contornando aqui a nossa manchinha até chegar no final. E quando chegarmos aqui no último pontinho, nós vamos passar aqui o fio por cima da agulha e dar um nozinho, escondendo agora esse fio ali por baixo da nossa manchinha ali no ponto por baixo, para que não fique aparecendo. E agora é só cortar o fio e fazer o mesmo com as outras manchinhas, posicionando da forma que você achar melhor. E aqui estão todas as manchinhas já costuradas. E está pronta a nossa girafinha, toda linda. Então finalizamos o segundo amigurumi da nossa coleção Safari. O primeiro foi o macaco. Vou deixar o link aqui acima no card para vocês assistirem. Agora eu quero que você me conte aqui nos comentários o que achou dessa aula e se gostou, já compartilhem com as amigas crocheteiras. Ah, e não esqueça de curtir o vídeo, né? Muito obrigada por assistir e te vejo na próxima aula.